E aí, nessa época, eu comecei a fazer o quê? Exatamente o que meu pai fazia lá atrás, né? Então, com 17 anos de idade, eu saía à rua e ia vender anúncios para empresas interessadas em anunciar para a comunidade japonesa, né? Então, foi um grande aprendizado para mim. Nesse rádio, no rádio mesmo, tá? Isso, nessa rádio que a gente tinha aí 2 horas que a gente manteve por um tempo. Que legal. Né? E aí, nessa época, eu estudava ainda, estava terminando na época o secundário, né? Então, eu estudava à noite e durante o dia eu fazia essa atividade comercial aí. Então, foi muito bacana, porque eu acabei conhecendo São Paulo, assim, né? Zona Leste, né? Ia para vários bairros, né? E assim, foi um aspecto que formou muito a minha carreira e o meu caráter também, né? Porque superar um desafio de perda do pai, né? Uma referência, e aí financeiramente também com algumas dificuldades e buscando superar todos esses desafios. Então foi assim, olhando para trás, né? Foi uma fase difícil, mas assim, uma fase muito bacana de superação de desafios. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bom, é um prazer para mim apresentar o Joji, que é um grande amigo de YPO de longuíssima data, né? E nesses mais de 20 anos que nós dois estamos no YPO, eu tenho acompanhado bastante a trajetória dele. Ele foi executivo de várias grandes multinacionais aqui no Brasil, desde a Danone, Faber-Castell, Herbalife e a Quaker. E também ele tem sido conselheiro agora numa transição, né, no conselheiro de grandes empresas familiares. Então, um pouco dos aprendizados que vamos ter dele hoje neste podcast. Bom, bem-vindo, Jorge. É um prazer te ter hoje conosco. Obrigado, Rossana. Obrigado, Yapim. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, batendo esse papo aí informal. Não. A gente sempre busca isso, busca tirar a pessoa atrás do executivo, né? Então, para a gente entrar nesse mood, uma das primeiras perguntas que, em geral, a gente faz é: nos conte de você. Conta um pouco das suas origens, das suas influências, de quem marcou a sua trajetória, os seus valores, assim, em infância, na família, amigos, até chegar ao profissional que você hoje é. Não, bacana, Rosana. Eu acho que posso começar um pouco pelos meus avós, pelos meus pais, né? Sim. Obviamente, pelo nome, vocês sabem que eu sou descendente de japonês. Meus pais e meus avós, eles imigraram do Japão. Isso foi na década de 1930, né? Faz muito tempo. Eles moravam em Okinawa, que é no sul do Japão, e eles vieram para o Brasil um pouco antes da guerra. O Japão estava passando por um momento difícil naquela época também. E imigraram para o Brasil sem conhecer nada do Brasil, sem falar uma palavra em português, e chegaram aqui depois de uma viagem de navio aí de mais de 60 dias, né? Na época era uma viagem super longa, não viajava de avião, e chegaram e foram direto para o interior de São Paulo, né? Como muitos dos imigrantes, aí sejam italianos, alemães, os japoneses vieram para trabalhar na agricultura em fazendas de café. Então, a família do meu pai foi para Araçatuba, no interior, e a da minha mãe foi para Cafelândia. Né? Nossa, nunca ouvi falar de Cafelândia. Cafelândia é ali para o lado oeste do interior de São Paulo. Né? E eles ficaram lá por um tempo, uns 10 anos mais ou menos, e aí depois muitos dos japoneses, eles vinham para São Paulo, para a capital, né? E eles foram para a zona do mercado municipal lá, que era o antigo Ceasa, né? E meu avô, por parte do meu pai, ele tinha um atacado de hortifrutis, né? Então, muitos japoneses trabalhavam nessa área e meu pai ajudava meu avô. Só que meu pai ele ficou pouco tempo ajudando meu avô nessa área, porque ele decidiu, por alguma razão, né, entrar no mercado de publicidade. Né? Curioso porque, assim, na época a comunidade japonesa era crescente aqui em São Paulo e tinham muitos jornais, né, jornais especializados para a comunidade japonesa. Então, o que ele fazia? Ele ia nas empresas
para que as empresas anunciassem nesses jornais para a comunidade japonesa. E ele tinha algum estudo? Ele fez faculdade? Ou foi... Não, ele veio para o Brasil com 12 anos de idade, ele tinha feito, acho que só o ensino, parte do ensino fundamental, e veio para cá, né, e falava muito pouco português até, mas ele superou esses desafios aí, né? E, então, ele seguiu nessa carreira, né, de vendedor de anúncios e foi super bem. E aí ele começou um programa, até assim, é bacana porque a gente está aqui no estúdio, né? Ele começou um programa de rádio para a comunidade japonesa. Ah, né? Que legal. E ele alugava, assim, tipo, acho que 1 hora, começou com meia hora, depois foi para 1 hora, na Rádio Pan-Americana, né, que é a atual Jovem Pan, né, da família do Paulo Machado de Carvalho, né? E começou com essa 1 hora, depois foi para 2 horas e foi bem também. Então E era em japonês esse? Era em japonês e em português, né? Então eles transmitiam música em japonês, falavam de notícias em português e japonês, né, para a comunidade ou sobre o Japão. Também eles tinham programas de calouro, né, tipo um karaokê, né? Só que um concurso de calouros que depois ele começou a fazer também um cinema aqui aí na Liberdade. Né? Que criativo. Então, assim, foi super bem. E aí ele conseguiu, depois de um tempo, comprar, né, ou em sociedade com a comunidade, comprar uma emissora de rádio em São Paulo, que na época chamava Rádio Santo Amaro. Né? Então, assim, eu cresci um pouco nesse meio, né, de rádio, então estou, assim, lembrando até da minha infância, porque eu não falava, obviamente, no microfone, mas estava nos bastidores, na área técnica, acompanhando, né? Então, eu cresci um pouco nesse meio. Meu pai também, ele, na época, só voltando um pouquinho do lado pessoal, a minha mãe continuava lá em Cafelândia, meu pai, com 23 anos, ele foi a Cafelândia junto com o meu avô, né? Pedir a minha mãe em casamento, porque eles já se conheciam lá de Okinawa, né? Então... As famílias se conheciam? As famílias se conheciam lá de Okinawa e falavam de vez em quando, né? Porque uma morava em Araçatuba, outra em Cafelândia, mas tinham algum contato, né? Que legal. Então ele foi lá para pedir minha mãe em casamento, se casaram e tal, e eu nasci no bairro do Brás, né? Que é perto do mercado, né? Depois a gente foi lá para a Aclimação, que é um bairro perto da Liberdade, né, onde tem muitos descendentes, tinham muitos descendentes de japoneses. Tem Parque de né? Cerejeiras lá também. Tem assim, toda a decoração do bairro, né, toda ligada à comunidade asiática. Né? E, então, meu pai, ele começou com esse negócio também em rádio, e ele trazia artistas do Japão também para se apresentarem aqui. Né? Então, os artistas se apresentavam ou em teatros ou em cinemas, porque era assim, era um pouco da cultura, do entretenimento para os descendentes de japoneses, né? Porque na Liberdade também tinham muitos cinemas, né, para a comunidade. Então eu cresci um pouco nesse meio, né? Meu pai até, ele convidava os artistas para jantar em casa, né? Então, assim, eu cresci um pouco nesse meio e tal, e era uma vida de classe média, né? Acho que a gente vivia bem, só que tem um aspecto assim, meu pai, ele era muito arrojado, né? Ele se alavancava bastante, né, financeiramente, e tudo bem que ele conseguia lidar bem com esses desafios, né? Só que, assim, quando eu tinha 15 para 16 anos, ele teve um acidente de carro e ele veio a falecer. Né? Então, isso, assim, marcou, deixando uma dívida. Deixando uma dívida bastante alta. E minha mãe, dona de casa, eu sou o filho mais novo, eu tinha 2 irmãs, né? A Alice, que fazia letras na USP, e a Marie, que é 2 anos mais velha que eu, tinha entrado em jornalismo e trabalhava num banco, né? Então, a única que trabalhava era a Marie, e a gente, assim, tinha que meio que viver com o salário dela, e eu comecei a trabalhar realmente aos 17 anos, porque aí a gente voltou um pouco às origens. Então, a gente conseguiu, depois de um tempo, passar o negócio da rádio para frente, né, e não ter mais dívidas. E aí aí a gente manteve 2 horas por dia nessa rádio, né, que na época era outra emissora, chamava Rádio Apolo. E aí
nessa época eu comecei a fazer o quê? Exatamente o que meu pai fazia lá atrás, né? Então, com 17 anos de idade, eu saía à rua e ia vender anúncios para empresas interessadas em anunciar para a comunidade japonesa, né? Então, foi um grande aprendizado para mim. Nesse rádio, no rádio mesmo? Isso, tá. nessa rádio que a gente tinha aí 2 horas, que a gente manteve sim. por um tempo. Que legal. Né? E aí, nessa época, eu estudava ainda, estava terminando na época o secundário, né? Então, eu estudava à noite e durante o dia eu fazia essa atividade comercial aí. Então, foi muito bacana, porque eu acabei conhecendo São Paulo, assim, né? Zona Leste, né? Ia para vários bairros, né? E assim, foi um aspecto que formou muito a minha carreira e o meu caráter também, né? Porque superar um desafio de perda do pai, né? Uma referência. E aí, financeiramente também com algumas dificuldades e buscando superar todos esses desafios. Então, foi assim, olhando para trás, né? Foi uma fase difícil, mas assim, uma fase muito bacana de superação de desafios, né? Carreira na Colgate. Então, fiz a GV. Liderança aí, e transição para o conselho. Reflexões e conselhos. Assim, a gente viu que não era um negócio que ia pagar as contas, né? Que ia também no futuro ia ter assim uma solidez. Aí tem um primo nosso que ele assumiu essa parte de comunicação e tal, então ele segue até hoje, né, para a comunidade que hoje está muito mais restrita, mas ele segue. E aí eu fui trabalhar numa empresa do grupo Toyota, né, que era uma trading company, né, do grupo Toyota, só que não era ligado a automóveis, era ligado mais a ferramentas elétricas, Makita, sabe, essas ferramentas usadas em indústria ou em construção civil. E era importando do Japão. Importava do Japão. Eu entrei na área de administrativa de vendas, né? Então, é uma parte de vendas interna, tal. Eu estava na GV já. E, estando na GV, assim, a gente tem exposição a muitas empresas, tal. E apareceu um anúncio da Colgate, né, para assistente administrativo de vendas também. Tá? Então, me lembro, assim, hoje que falei, não, acho que é legal porque é uma empresa americana, né? Acho que estando na GV, acho que eu consigo desenvolver uma carreira, talvez em marketing até. E então fui lá, fiz o processo e tal, entrei na Colgate na área administrativa de vendas, fiz uma carreira lá de 3 anos mais ou menos nessa área, cheguei a gerente e tal. E aí falei, não, mas eu quero ir para marketing, né? E eles uma hora falaram, bom, então tem uma oportunidade aqui em marketing, só que é como assistente, né? Você está hoje como gerente, seria um downgrade aí para você. Falei, não, tudo bem, eu topo, né? Então vou fazer carreira em marketing, entrei como assistente e fui aí crescendo dentro das empresas de consumo, né? Acho que vocês duas conhecem muito bem, né, a área de consumo. Então a Colgate é uma grande escola, assim como é uma Procter, uma Unilever, né? Então eu segui essa carreira em gerência de produtos, gerência de marketing. Acho que foi uma grande escola também a Colgate, porque a Colgate ela te ensina praticamente tudo sobre como ser um gerente de unidade de negócios, né? Então, você acaba conhecendo sobre a formulação eu trabalhava em creme dental, por exemplo, né? Então, sobre a formulação do creme dental, o sabor do creme dental, sobre como se fabrica, como que é a distribuição, né, para o varejo, como que é o marketing. E a gente fazia muita pesquisa em campo também, né? Então, desde essa época, eu gostava muito e a empresa incentivava muito a gente a sair para visitar lojas, né, e bater na porta da casa dos consumidores. Eu acho que isso é vital em toda a indústria, né? Você tem que conhecer o seu cliente, né? Exato, E em consumo, assim, é mais importante ainda, muito. Porque você precisa não só acompanhar, obviamente, os dados de pesquisa de mercado, né? E hoje tem muito mais informações, né? BI, informações que chegam até você, mas eu acho que é importante também você ter essa sintonia do que está acontecendo na realidade no mercado, né? Então, a Colgate foi uma grande escola para mim. Quanto tempo você ficou? Eu fiquei, na Colgate, no total, fiquei 17 anos, né? E, assim, um aspecto curioso, né? Depois dessa fase de gerência de produtos, o pessoal da matriz em Nova York, eles acharam curioso, né? Como é que um
um japonês, né, um cara de japonês, brasileiro, trabalha numa empresa norte-americana na área de marketing, né? Assim, era muito único isso, né? E aí eles me convidaram, assim, obviamente tinha todo o aspecto de desempenho, de performance e tal. Eles me convidaram para ir para a matriz da Colgate, trabalhar numa área que estavam montando lá, que era a área de marketing global, né? Então, naquela época, década de 80, né? As empresas estavam começando a montar essas estruturas de marketing global, né? Para desenvolver uma estratégia para todo o mundo e para também serem implementadas essas estratégias. Então, eu fiquei lá por 4 anos na matriz da Colgate, em Nova York. Foi muito bacana, né? Tanto do ponto de vista pessoal, né? Como profissional. Na época, a Midori, a minha esposa, a gente tinha 3 anos de casado, tinha uma filha, a Daniele, e fomos lá, né? Decidimos, a Midori deixou o emprego dela aqui, e fomos lá para Nova York aceitar o desafio, né, de viver num país estranho. Né? Uma expatriação numa década que não era tão comum, inclusive. Né? Exato. E foi muito bacana, assim, porque assim, nessa área eles chegaram também para mim e falaram, bom, tudo bem, você conhece de Brasil, mas eu acho que seria legal você conhecer mais da Ásia. Interessante. Então foi bacana também, porque eu tive muita exposição à Ásia, né? Viajei bastante para a Ásia e assim me deu uma visão assim de mundo bacana, assim, né? Porque a gente vê que tem muita coisa diferente, mas também tem muita similaridade, né? Entre as culturas, né? Asiáticas, cultura ocidental, né? Então foi um período muito bacana, assim. Liderança e transição para o conselho. Aí você atuou depois na Danone, na Faber-Castell, na Herbalife, né? Então, indústrias, 2 de alimento, uma de venda direta, que também é muito forte em alimento, né? Complementos e suplementos alimentares, mas de culturas bastante diferentes, né? Porque americana, francesa, alemã, você vindo de uma cultura japonesa, como é que funciona, né? Esse melange total e processo de adaptação e de interação, né? Relacionamento em cada uma dessas empresas que são familiares, são abertas em bolsas. Sim. Né? Você tem cases bastante diferentes aí de gestão. É bacana essa pergunta, porque assim, eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar em várias empresas de várias culturas, mas eu acho que a gente consegue aprender um pouco de cada cultura. Mas assim, basicamente a minha grande formação foi em empresa americana, né? Colgate, depois a Quaker, a Herbalife. E a Herbalife. Então, assim, é muito uma orientação, obviamente, muito a resultados, né? Muito direta. Pessoalmente, profissionalmente, eu sou uma pessoa assim bastante direta, bastante objetiva, né? Acho que ao longo da minha carreira eu também consegui aprender um pouco com os meus chefes, com as minhas pessoas, de como equilibrar um pouco mais, né? Talvez não ser tão direto, né? Talvez ouvir um pouco mais, né? Acho que esse skill acho que é muito importante, e também na nossa cultura, a cultura brasileira, acho que é muito importante ser também desenvolver mais o lado emocional, né? Como que você envolve mais as pessoas, como você estabelece conexões, né? Exato, conexões verdadeiras. Como você se conecta melhor com as pessoas e assim reconhece melhor o trabalho, coisa que, por exemplo, num americano é muito mais assim esperado o resultado, né? E então acho que essa mistura de culturas me ajudou bastante, ao mesmo tempo que trabalhar com vários líderes aí que me ajudaram na minha carreira, né? Por exemplo, acho que tem alguns líderes aí que me ajudaram a moldar um pouco do meu estilo, né? Acho que na Colgate, que tinha todo esse perfil, né, de estar em campo, estar na rua e sem deixar de lado o estratégico, né, que era o Bill Shanahan, ele chegou a ser o COO da Colgate Mundial. Um outro foi o Conde Faber-Castell, na Faber-Castell. Então, Marcelo Tavac estava aqui também. Ele esteve falou do Conde. No mês passado e comentou muito também a questão do relacionamento familiar, né? Sim,
E o Conde, obviamente, era um aristocrata, né, falecido Conde, mas ele era assim de uma simplicidade enorme, né? Porque apesar dele ser um aristocrata, um homem super elegante, mas era uma pessoa assim super do bem, falava de igual para igual, tinha um gosto assim para produtos, para design também super apurado. Então aprendi bastante com o Conde Faber-Castell. Né? E, obviamente, o meu pai, que conheci, né, até a adolescência, então acho que ele sempre me inspira, principalmente pelos valores, né, pela ética e pelos princípios que a gente tem que ter em todas as áreas, né, seja pessoal ou profissional. E aí, como você falou de estilo e você falou de princípios, né? Então, assim, o que te define em termos de liderança, considerando essas influências, né? E o que você comenta de estilo e princípios? O que é particular em você, Jorge? Assim, não sei se é particular, mas assim, eu vejo que o equilíbrio é muito importante, né? Então, você está bem com você mesmo, né, em primeiro lugar, né? Acho que cuidar bem da sua saúde, do seu corpo e também da sua mente, né? Obviamente, você está se desenvolvendo também intelectualmente. Então, acho que isso é muito importante, né? Um aspecto que acho que eu aprendi muito com a minha esposa, com a Midori, é desenvolver também mais o lado espiritual, né? Eu sei que a Yapim é muito desenvolvida nessa área, né? Tem muito para aprender aí com a Yapim. Tem que me ensinar também, mas, assim, a questão de meditar, né? De você aprender um pouco mais sobre o lado mais soft, né? Não tão o lado hard dos negócios ou das relações, né? Então, acho que isso acho que é muito importante em qualquer pessoa e nos líderes também, né? Eu acho que o segundo aspecto é a parte de você ter a família e os amigos também dentro do seu perfil, dentro do seu rol de relacionamento, né? Eu acho que é importante você ter essas referências, né? E acho que a gente talvez vai falar um pouco mais do YPO, mas o YPO, sem dúvida, foi fundamental aí nesse segundo aspecto, né? E o terceiro profissionalmente nas equipes, é ter equipes fortes também, né? Como você consegue engajar as pessoas, né? Ter um propósito claro para os negócios e você se cercar de pessoas assim, do bem, né? Acho que pessoas que sejam, obviamente, competentes, mas pessoas do bem, né? Que tenham valores e princípios que estejam alinhados aí com o que é de melhor. Então, acho que eu vejo que ter esse equilíbrio, para mim, é muito importante, né? E é bem legal você falar isso, Jorge, porque existem pesquisas agora científicas, né, falando sobre o bem-estar, vamos dizer, do ser humano, ou, né, nosso interno, que passa por todos esses aspectos que você falou, né? Então, um é da meditação, né, que nós praticamos, mas Sim. é muito mais sobre a consciência, da sua consciência, né, a consciência de si, e essa parte da conexão com as pessoas. O terceiro aspecto é essa questão também do autoconhecimento, né, que a gente brinca. Sim. Do YPO nos ajuda muito no autoconhecimento. Muito. E o último é propósito, que você acabou de falar, né, que é o propósito das equipes. Então, é muito legal ver tudo isso que você está falando, dos aspectos muito em sintonia, vamos dizer, com o que realmente está, as pesquisas sobre os neurocientistas estão dizendo sobre isso, né? Então verdade. É muito legal. E são também alguns desses aspectos a base da longevidade. Né? Exatamente, total. Exato. Então, é legal. Tem até um documentário no Netflix que fala que das 5 Blue Zones, né? De isso, longevidade. Isso. Uma delas, acho que também é Okinawa. Uma delas é Okinawa. Em que fala da questão de propósito, de alimentação, de movimento e de conexões, né? De comunidade, né? Então, assim, eu sempre digo que eu quero envelhecer com saúde financeira, saúde mental, saúde física e saúde emocional. E os amigos e família são fundamentais na saúde emocional, né? É verdade. E Jorge, acho que a gente poderia, talvez,
falar um pouquinho agora dessa, vamos dizer, uma segunda fase, né, da tua carreira, Sim. que a gente até falou um pouco no início da nossa conversa, que assim, você foi presidente executivo de várias empresas e agora optou, né, teve uma transição para um papel mais de conselheiro e especialmente em empresas familiares, né? Me conta um pouco dessa transição, quer dizer, o que você tem trazido, o que você traz a sua experiência passada, as coisas novas que você tem aprendido, ajudando essas empresas familiares, Sim. talvez. Bom, a gente não mencionou as empresas que você foi presidente. Talvez seria bom você dar essa introdução e já falar da migração. Tá bom. Bom, só ir um pouquinho para frente, depois eu volto um pouco para facilitar. Não, como quiser. Mas, então, atualmente eu estou no Conselho de Empresas Familiares, né? São 3 empresas. Uma é a La Violeteira Alimentos, lá de Curitiba. Né? Eles importam azeites, azeitonas, frutas secas. A outra é a Anitta Alimentos, que é a empresa de farinha. Lá eu estou como presidente do Conselho de Administração. E a terceira é a Xandô, leites e sucos. E eles têm também um negócio de exportação de sucos de laranja para o mundo, né? Para a Europa, Oriente Médio, etc. Então, assim, para até resumir um pouco a minha carreira, acho que fica fácil se você pensar assim na sua rotina, né? Ou pelo menos na minha rotina. Né? Então, eu acordo de manhã e escovo os dentes com Colgate. Não mudou. Não mudei. Continuo dessa forma. Aí, tomo um iogurte Danone. Muito bom. E depois com aveia Quaker? Ainda não. Aí eu vou treinar. Né? Vou treinar, faço alguma atividade física e tal. E depois do treino eu tomo um Gatorade. Né? Depois do treino, volto para casa, tomo um segundo café, que é com café Melita, que eu fui conselheiro da Melita. Tomo um suco de laranja Xandô. Né? E aí, que mais? E como um pãozinho feito com farinha Anitta. Nossa. Então fica fácil de lembrar. E depois né? começa a trabalhar com canetas Faber-Castell, né? Vou trabalhar levo uma caneta, um lápis para fazer as anotações. Essa caneta, aliás, é da época que eu ganhei do Conde, Faber-Castell. E aí depois, no café, no almoço, você pode decidir, falar, não vou almoçar, vou tomar só um shake para controle de peso ou uma saladinha com azeite La Violeteira. Nossa, que legal. Então fica fácil de lembrar. Acho que são poucas pessoas que a gente entrevista que podem falar isso, que exatamente do jeito que você falou, Jojo. Reflexões e conselhos. Acho que do lado, vamos dizer, mais de negócios, né? Mais de conhecimento, né? Estratégico, eu acho que é muito, no mercado de consumo, né? Eu acho que é muito importante você agregar valor, né? Trazer algum benefício adicional e entender bem como que é a cadeia de distribuição. Né? Então, você pode até conseguir vender muito para algum atacadista ou alguma grande rede, mas se você não tem a rentabilidade bem equacionada entre os canais e entre os produtos, eu acho que fica um negócio difícil. Né? Então, acho que essa experiência que eu tive lá atrás de várias empresas, de poder agregar algum valor para o consumidor, né? E com isso você poder cobrar um pouco mais pelo iPhone 15 ou iPhone 16 que vem, né? E ter algum diferencial, algum benefício para o consumidor. Né? Então, acho que isso traduzido para a indústria de consumo, acho que ele agrega. Né? De fato, você teve várias experiências de distribuição bem únicas, né? Danone até, vamos dizer, Herbalife, que acho que a Rosana conhece bem o mercado de venda direta, né? Herbalife é um mercado de multinível, né? Venda direta multinível, e a gente trabalhava muito com distribuidores terceiros, né? Então era muito assim de a gente também alinhar com os distribuidores como vender os produtos, né? E desenvolver mais as regiões onde tivesse uma melhor rentabilidade, né? Porque senão o distribuidor ele tem uma cabeça muito assim, não, vamos vender volume, né? Vamos vender volume. Então acho que a gente tem que ter um perfil mais estratégico e falar, bom, como que a gente vende, mas com rentabilidade, né?
Então, acho que esse foi um aspecto importante. Acho que o segundo aspecto aí é mais de soft skills mesmo, você interagir com diferentes estilos, né? Então, muitas vezes, numa multinacional é mais fácil, porque, assim, fácil entre aspas, né? Porque as pessoas têm a mesma formação que você, ou fizeram administração, ou fizeram engenharia e tal, e desenvolveram as suas carreiras assim dentro dessa área. Numa empresa familiar, não. Então, você precisa ter melhor empatia, né? Como você se comunica, de que maneira você coloca, como convencer a pessoa sem ser só por fatos e dados, né? E sim por o que pode levar o negócio para frente, né? Respeitando a cultura da empresa, respeitando as decisões passadas e fazendo uma evolução. Então, acho que isso eu vejo uma grande diferença que numa empresa nacional você precisa ter esse skill, né? De entender melhor a comunicação também que é mais efetiva, né? Bom, Jody, olha, foi bárbaro te ter aqui. Muito obrigada, viu? Eu tenho um monte de perguntas que eu fiquei ainda com curiosidade dentro dessa variedade de carreira que você teve, mas a gente já está chegando ao fim desse podcast. E para todos os convidados que vêm, a gente dá um presente. Em geral, um livro. E eu brinco que o livro que escolhe a pessoa, né? Não a gente que escolhe o livro. E tem um livro que eu acho que tem muito a ver com as coisas que você trouxe. Esse livro, ele chama A Única Coisa, ele é do Gary Keller e Jay Papasan. Vendeu mais de 2 milhões de exemplares. E diz a verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários, né? Aí quando você olha contra a capa, é um tremendo ponto de interrogação. Mas ele fala assim, não importa o objetivo, não importa o destino, a jornada para qualquer coisa que você queira começar, começa sempre com um único passo, e esse passo se chama A Única Coisa. E ele fala muito da questão de você fazer o que você gosta, de você fazer as coisas com propósito, com paixão e com foco, né? Então, acho que dentro de toda essa carreira que você fala, poxa, Faber-Castell, Danone, Colgate, Herbalife, né? A questão que amarra tudo isso é o que você comentou, é a paixão, a capacidade de realizar, impactar e transformar as coisas. Então, obrigada por ter vindo e espero que você goste do livro. Ótimo. Adorei. Vou ler, não conhecia, mas vou ler com carinho, sim. Super obrigado, Rosana. E agradeço aí também pela oportunidade e parabéns aí pelo podcast que vocês têm desenvolvido. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.